Ontem a gente falou de fibromialgia dentro do Bom Dia. E foi algo que chamou bastante atenção. Sabe por quê? Porque de repente você está sentindo uma dor, você toma um determinado remédio para um tipo de dor e você não tem ideia que o problema pode ser outro. Por isso que a gente está batendo muito na tecla de que você tem que ter muito cuidado quando você vai para as redes sociais, quando você vai para o Google da vida, quando você quer que pessoas que talvez nem sejam profissionais da saúde, nem sejam médicos, venham dar a resposta que você tanto quer. Tem muita gente se medicando de forma errada, tem muita gente usando corticoide quando não é para usar, tem muita gente verdadeiramente buscando médicos online sem ser médicos. E dentro do Bom Dia, nesse ano de 2024, nós vamos tocar muito nessa tecla de que você tem que procurar o especialista. Cada profissional se formou, é um determinado especialista para tratar o seu problema conforme a especialidade dele. Quando você busca algo porque você quer algo mais fácil, aí mora o problema. Então, hoje nós vamos conversar com ela, porque ela hoje vai falar sobre lombalgia ou dor ciática. E nós vamos entender algumas diferenças sobre esse assunto. Porque tem vários tipos de dores, né? Tem sim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O prazer é enorme pra gente e, assim, todo mundo falando em tecnologia, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse monte de informação que as pessoas estão buscando. E eu acho que tem mais gente adoecendo, tomando remédios que não deveriam tomar, seguindo conselhos de pessoas que não são especialistas, que não são profissionais. Tá meio confuso essa história de que você está procurando o melhor para você, porque parece que hoje todo mundo resolveu ser tudo ao mesmo tempo. Isso está tão perigoso. Está muito perigoso. E como você falou, hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Você coloca o nome de determinada doença, aí aparece, lombalgia. Lombalgia é um sintoma, é uma doença muito comum, afeta muito a população brasileira, mas às vezes ela é manifestação de outras doenças. Cânceres de coluna podem se manifestar como lombalgia, a própria inflamação muscular, que é uma lesão mais simples, que é o mais comum da gente ter, ela se manifesta através de uma lombalgia, mas a gente tem que ficar muito atento e procurar realmente profissional especializado, porque dentro da nossa própria área, que é a ortopedia, né? No caso eu sou ortopedista e cirurgião de coluna. A gente vai ter várias divisões, então vai ter o especialista de joelho, vai ter especialista de pé e tornozelo. Então é importante que a gente procure realmente o especialista naquela doença, naquela área específica, para que você possa ter um diagnóstico acertado para cada problema. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma preocupação relacionado a entender melhor sobre aquela dor específica que você está sentindo, mesmo assim, você tem que procurar quem? O ortopedista. É o profissional que vai lhe orientar e vai lhe encaminhar para o especialista certo. A gente tem que falar sobre esse assunto, porque eu fico assim, eu só como comunicadora, eu sento e fico observando assim as conversas das amigas, dos amigos. Eu sento, não tem como não ser comunicadora até nessas horas. E eu fico observando, olha, minha amiga, eu observei. Quem foi que te falou? Como foi que você soube? Eu fico ali o tempo todo querendo entender para que a gente possa abordar os assuntos dentro do programa para a gente ajudar a população, porque eu estou me ajudando, estou ajudando você e nós estamos colocando o profissional certo para dar a orientação certa. Eu costumo dizer, se você vai à busca de quem está buscando a informação, você já está errando. Porque às vezes você vai lá no Google e você não tem ideia que aquela pessoa também foi no Google e está jogando aquela informação nas redes sociais. Não é verdade? É verdade. Isso é muito perigoso. É uma espécie de telefone sem fio, né? Que não se acerta nunca. Alguém vai errar nessa história, não sei quem. Inclusive, isso é uma orientação para mim e para você, como comunicadores, viu? É melhor pesquisar, é melhor buscar o profissional para poder você conversar sobre o assunto. E aí a gente quer entender melhor. Lombalgia e dor ciática. Tem diferença? Tem muita diferença. Inclusive, a maioria dos nossos pacientes, eles nos procuram, às vezes, nem sempre só pela lombalgia, mas normalmente pela lombalgia, porque a lombalgia, ela, como eu falei, é uma manifestação de várias alterações que podem acontecer na coluna lombar baixa. Mas, normalmente, com a pessoa com lombalgia, ela tem uma irradiação
que nem sempre é do ciático. Então, a dor ciática é uma coisa, a lombalgia é outra. A dor ciática é o acometimento do nervo ciático que vai estar condicionado a alterações que aparecem normalmente na coluna, mas que podem até aparecer também a nível de quadril, como, por exemplo, na síndrome do piriforme, que é algo que pouca gente, às vezes, conhece, mas que leva a uma compressão do nervo ciático a nível de quadril. Mas o mais comum da gente ter compressão do ciático é a nível de coluna, né? Causada pelas hérnias de disco, causada pelas artroses, uma artrose muito grande, a junta da coluna muito crescida, principalmente nos pacientes de idade mais avançada, pode levar a uma compressão do nervo ciático. E a lombalgia é aquela dor que a gente tem na coluna lombar baixa, normalmente relacionado a contratura muscular, inflamação ligamentar, a traumas, né? Lesões da própria coluna lombar baixa. Bom, a gente gostaria muito de mostrar para vocês, né, esses pontos de dores. Pode afetar também o andar, o caminhar, ou até mesmo a pessoa se manter firme em pé? Pode. Inclusive, é importante, você falou uma coisa importantíssima, uma das principais causas de lombalgia, especificamente, é a má postura, né? Nós não costumamos manter um bom alinhamento na nossa coluna. E eu sempre falo isso, friso em rede social. Nós temos curvaturas que são fisiológicas, que são normais. Tem pessoas que chegam no consultório e dizem assim, eu tenho uma lordose, eu tenho uma cifose. Todos temos lordose e cifose. A gente não pode ter hiperlordose, a gente não pode ter hipercifose, que isso acontece ou quando a pessoa já nasce com algum problema, ou quando ela está, por exemplo, sentada numa posição errada. Se eu sentar na minha cadeira e ficar, né, tirando a minha lordose, que é a minha curvatura fisiológica, que faz a minha cabeça se manter equilibrada em cima da minha pelve, isso vai levar a que o corpo reaja, te dando um sinal de que tem alguma coisa errada. Então, a má postura, ela é uma causa. A forma de você pegar o peso, às vezes você vai pegar uma caneta no chão, eu sempre falo, o paciente não se dobra. Os próprios pacientes que trabalham em serviços mais pesados, né, pedreiro, a pessoa que toma de conta de casa, secretária, elas acabam tendo que fazer muitos movimentos repetitivos, então tem que ter muita atenção na hora de executar o movimento, para manter essas curvaturas fisiológicas. Você sabe que a gente trouxe um ortopedista aqui para falar sobre a questão das mochilas das crianças, né? Logo no início, no mês de janeiro. E o que chamou bastante atenção é que a gente acaba levando para outras profissões. Às vezes você tem um costume de, por exemplo, nós temos aqui câmeras, né? Hoje em dia é mais fácil, porque elas estão mais leves. Mas no início, para quem é de muito tempo atrás, as câmeras eram bem pesadas. Colocava direto. Né? E era só em um ombro só, né? Até nisso é importante a gente relatar determinadas profissões, determinados pesos, trabalhar só de um lado, ter aquele costume, não, eu só consigo filmar se for aqui no ombro esquerdo, não consigo filmar no ombro direito. Até estas informações é muito importante a gente levar para quem está assistindo o programa. Quando você trabalha exclusivamente só com o braço, só com o ombro, e você deixa o outro mais relaxado, você está mexendo na sua postura, né? Está mexendo demais. A cintura escapular, né? Essa região aqui do ombro, a região da escápula, que o pessoal chama de pá, ela está conectada com a coluna. Então, os músculos que estão ali fazendo esse movimento, eles estão lá na coluna. Então, quando você adota uma má postura, seja um cameraman, seja em qualquer outra profissão, uma secretária que está lá digitando o dia inteiro, fica com os braços em apoio, ele está todo o tempo com a cintura escapular contraturada. Então, isso leva a muita contratura de região cervical, de região torácica, né? E essas são as principais causas de procura no ambulatório, são as contraturas musculares que levam à bendita lombalgia. Né? Pronto. E aí a gente chama a atenção dessas pessoas também relacionada à obesidade, também vai trazer danos para esse tipo de situação? A obesidade leva, sim, porque assim, o que é importante a gente frisar? Que além da questão postural, a gente tem que ter uma vida saudável, a gente tem que manter uma atividade física regularmente, se alimentar bem. A musculatura, ela é fundamental para a manutenção postural. Então, se você tem uma musculatura mais flácida, né, um lipossubstituída, que a gente chama, no paciente que é mais sedentário, a musculatura ela acaba virando gordura mesmo, e no paciente que é mais sedentário, normalmente ele acaba tendo um pouco mais de ganho de peso, né? Então, pacientes sedentários com sobrepeso, eles têm uma tendência a fazer mais crise de lombalgia. Então, você falou aí da fibromialgia, né? Também tem outras alterações que são orgânicas que podem levar a dor crônica, inclusive, paciente com fibromialgia é um paciente que tem dor crônica e vai ter como manifestação clínica também a dor lombar baixa. Então, é sempre importante a gente avaliar com muito cuidado e sempre procurar o especialista para avaliar aquele tipo de dor, porque como eu falei no começo, a dor lombar pode se irradiar até quadril, se ela for causada por uma inflamação articular, uma sinovite, mas a dor ciática normalmente ela vai ser uma dor que se estende até abaixo do joelho.
Então, é uma dor que ela não fica concentrada aqui na lombar e vem até quadril. Então, ela desce normalmente até nível de panturrilha, né, abaixo do joelho. Além da dor, existem outros sintomas e como ela pode se agravar? Existem sim. Por exemplo, na lombalgia, pelo próprio fato de o paciente estar com dor, ele fica contraturado, então ele começa a adotar uma postura que na maioria das vezes ele chega pra gente, o acompanhante, ele diz, eu tô torto, ele anda torto mesmo. Se você fizer uma radiografia, que não é o exame que a gente faz de rotina para avaliar a lombalgia ou hérnia de disco, mas assim, a lombalgia, a radiografia é um exame inicial e às vezes o paciente tem aquela escoliose antálgica, aquele desvio postural por conta da contratura. Então o paciente, porque está com uma contratura muscular, ele vai procurar uma posição de conforto para poder ficar. Então ele se apresenta com claudicação normalmente, que é quando o paciente começa a ter dificuldade para caminhar, mas a claudicação neurogênica, que a gente chama dessa maneira, normalmente está associada à compressão do nervo ciático, que é muito comum nos casos de hérnia de disco, né, que você tem a irritação do nervo a nível de coluna que vai formar o nervo ciático mais abaixo. Cria algum tipo de inflamação ou pode trazer algum dano ao ponto de cirurgias, por exemplo, ou é tratado com remédios? A gente sempre fala, nas hérnias de disco, as lombalgias são manifestações, são doenças que normalmente se resolvem espontaneamente. O próprio paciente se diagnostica, às vezes procura o profissional, na maioria das vezes, e ele se resolve em semanas, né? Mas se essa lombalgia não se resolve aí dentro de 4 semanas, é importante sempre você levantar um sinal de alerta, principalmente se essa dor lombar estiver irradiando para nível de panturrilha, como eu falei antes. Porque aí é necessário que a gente faça alguma investigação mais aprofundada, né, do quadro do paciente. E assim, muitas vezes a pessoa fica guardando essa dor, vai dando tempo, não procura o profissional. Pode acontecer dela parar numa cadeira de rodas ou não? Pode. A compressão do nervo ciático, né, a compressão das raízes da coluna, a depender da magnitude daquela compressão, pode levar a uma lesão que é irreversível. Por isso que a gente sempre fala, a urgência na compressão do nervo da coluna, ela acontece quando começa a ter déficit neurológico. Então, se o paciente começa a perder força, ele tem que imediatamente procurar uma urgência realmente, porque aquilo ali pode levar à perda de controle do xixi, controle das fezes, controle da marcha. Então, se ele não tiver uma conduta, se for uma hérnia grande, volumosa, e nesses casos realmente a conduta é cirúrgica, se ele não for operado dentro das primeiras 24 horas, pode haver mudanças, né, nesses padrões que vão ser irreversíveis, né, não volta ao normal. É importante chamar a atenção. E aí a gente fala da questão da postura, fica incomodado com o jeito de andar, mas tem a piora da dor também, se não fizerem um cuidado rápido, né? Exatamente. A piora da dor, quando a gente deixa a dor cronificar, por mais de 3 meses, por exemplo, a gente já leva o cérebro a se expor uma sobrecarga de dor. É como se, eu sempre brinco com os pacientes, ele viciasse em dor, né? Viciar em dor, vicia. Então, o paciente ele não pode se submeter a graus de dor de qualquer intensidade que seja por mais de 3 meses, porque isso leva a cronicidade e o tratamento acaba sendo um pouco mais difícil nesses casos, entendeu? Muito bom. E aí a gente chama atenção para os tipos de tratamentos, né? Você falou que pode chegar uma cirurgia, mas para quem está iniciando esse tipo de sintoma, ele vai perceber o quê? Na hora de dormir vem a dor lombar, na hora de caminhar vem essa dor que pode também ser alterada ali no joelhinho também e pode ser ligada a outros tipos de doenças, né? Como a doutora falou mais ou menos e a gente entendeu um pouco. Mas quais são os tipos de tratamentos para a gente ajudar quem está assistindo? Primeiro, procurar um especialista. Primeiro procurar um especialista, obviamente, mas assim, de maneira geral, se a gente tem um quadro de lombalgia causado por contratura muscular ou inflamação ligamentar, tem um ligamentinho que chama interespinhoso. É muito comum a gente encontrar em ressonância esses pacientes até mais jovens, injúria do interespinhoso. O interespinhoso é um ligamento que fica no meio de uma das vértebras, né? E ele acaba inflamando principalmente nessas situações de sobrecarga mecânica, má postura. Então, o tratamento mais inicial realmente é fornecer uma analgesia adequada para o paciente, cuidado com os anti-inflamatórios. Como você falou no início, os corticosteroides são anti-inflamatórios e eles acabam levando a alterações a nível de intestino, a nível gástrico, então tem que ter muito cuidado para não ter rim, para não fazer o uso abusivo dos anti-inflamatórios, porque tem consequências que são muito dramáticas. Mas, de um modo geral, a gente inicia com analgesia. A gente normalmente recomenda a fisioterapia para justamente tentar liberar essas tensões musculares. E naqueles casos em que a gente tem uma clínica típica de dor radicular, a gente tem que lançar mão de exame de ressonância magnética ou tomografia. Normalmente ressonância é o padrão,
para a gente fazer o diagnóstico de lesões associadas à hérnia de disco, por exemplo, que é o mais comum de causar essa dor que irradia abaixo de joelho, que seria a dor ciática. Mas a primeira linha de tratamento é realmente repouso relativo, não é para o paciente também ficar imóvel vários e vários dias na cama. Repouso relativo, analgesia e fisioterapia, que é o que a gente normalmente recomenda. Pronto. E o que chama bastante atenção da população, ainda sobre esse assunto, é que quando a gente fala das dores, a gente fica imaginando. Por que eu falei da obesidade? Falei da obesidade porque eu tenho algumas amigas que reclamavam muito de dor. Bursite, dor no joelho, e aí emagreceu. Foi cuidar de uma diabetes, emagreceu, hoje não sente dor nenhuma. Diz que nem tem mais bursite. E quando a gente fala da questão da dor, aí o que chama atenção, tem que fazer exercício físico. Até aí tudo bem. Mas que tipo de exercício físico para esse tipo de problema? Então, a gente recomenda sempre que o paciente se mantenha no peso ideal, como você falou inicialmente, e o exercício físico acaba sendo parte de um programa de reeducação, de reeducação alimentar, de perda de massa gorda, né? Então, assim, o exercício, ele deve, logicamente, fornecer fortalecimento e estabilidade para todos os músculos, mas os mais importantes seriam os músculos do core, né, que é a musculatura que fica ao redor da coluna. Então, a gente tem que ter musculatura de abdômen bem fortalecida, não necessariamente fazendo, e aí eu vou entrar um pouquinho na área do pessoal da educação física, não necessariamente tenho que fazer abdominal para ganhar massa muscular no meu abdômen, ou eu tenho pacientes que dizem assim, não gosto de treinar braço porque eu fico forte. Gente, para você conseguir ficar forte fazendo musculação, nós mulheres é difícil. Então, assim, treinar membro superior, treinar membro inferior, isso tudo ajuda a fortalecer core, manter um bom alongamento de região posterior de coxa, além de um bom fortalecimento. Então, o lance é ter realmente uma estrutura estabilizadora, fortalecida. Abdômen, paravertebral lombar, que é essa musculatura que fica nas costas, e um bom alongamento da região posterior de coxa. Mas, de um modo geral, isso se consegue fazendo exercício de membro superior, fazendo exercício de membro inferior. Não necessariamente eu tenho que fazer um abdominal para conseguir isso. Muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque quando a gente fala de ossos, muitas vezes as pessoas dizem que é bom ir para uma musculação. Mas mesmo assim, qual é o seu problema de fato? Por que a gente está tocando também nessa tecla de exercícios físicos? Porque sempre dizem, busque fazer um exercício físico. Mas que tipo de exercício físico? Por isso que é bom você ir no especialista, ele vai dizer qual é o seu problema e, obviamente, você vai também lá para uma academia, para onde, de repente, você vai fazer seu exercício e ele, profissional, tem que estar por dentro do que pode trabalhar em você. Quando você não procura um especialista, quando você não procura um médico para entender quais são os seus problemas, o que acontece? Diz que é para fazer exercício. Você chega lá, não conta para o profissional realmente qual é o seu problema, o que você está sentindo. Ele não tem como te ajudar. De repente, um problema que é para ser resolvido vai se agravar. Se agrava. É importante até, você falou um negócio interessante, qual exercício eu tenho que fazer? É uma dúvida muito comum dos pacientes. Verdade. Eu sempre tento conversar com o paciente e ver qual é a melhor atividade que ele tem mais aptidão. Eu tenho realmente uma recomendação, mas não adianta eu pedir para uma senhorinha. Eu recomendo a musculação para senhorinhas de 60, 70, 80 anos. Só que se ela me disser, não, doutora, eu detesto musculação, então a gente tenta adaptar para um pilates, adaptar para natação. Então, o importante é não ficar parado, o importante é ter movimento, fazer uma atividade regular, mas é importante que o profissional converse com o seu paciente, analise qual é o perfil dele, qual é o tipo de atividade que ele prefere fazer. Eu tenho muito paciente que gosta de andar de bicicleta, que gosta de musculação, ao que às vezes só quer fazer um aeróbico e não quer fazer a musculação. Então, eu vou tentando convencer, de acordo com o que eu vou mostrando para ele em relação à doença dele, que é importante incluir determinadas atividades, não necessariamente só aquela atividade. Entendeu? Muito bom. Faltou algum tipo de informação ainda tratando desse assunto? Eu acredito que não, acho que a gente falou tudo, boa saúde física, boa saúde mental, né? Acho que a gente já tratou disso, acho que no janeiro, né? Porque é um mês dedicado a isso. É importante ter uma boa saúde mental para que você também tenha menos dores na coluna. Muito paciente que procura a gente tem um sono ruim, é um paciente que é muito ansioso, muito deprimido, então esses pacientes eles têm que realmente procurar uma avaliação, porque às vezes as contraturas musculares estão relacionadas também a esse perfil psicológico que está um pouquinho atrapalhado. E não tem como dormir bem se você está com dor. Muitas vezes você está sentindo dor dormindo e muitas vezes acorda e aí você não sabe que aquela insônia tem a ver com o seu problema de saúde. Tratou o problema de saúde, provavelmente até aquele sono que não está bom vai ser resolvido.
né? certeza. Eu quero agradecer a nossa querida doutora Airana Aires, que veio hoje aceitando o nosso convite em plena sexta-feira para estar com a gente aqui nessa manhã. Ela que é médica ortopedista e é uma das médicas bem conceituadas. No nosso Bom Dia a gente está sempre trazendo profissionais à altura, não é a primeira vez. Desde o início do Bom Dia ela está sempre aqui nos ajudando a esclarecer qualquer tipo de dúvida. Procure um profissional, vá verdadeiramente saber quem é que você vai consultar, até de forma online. Ontem, inclusive, nós estávamos aqui com um especialista falando sobre esse assunto. Você tem como também procurar, através do site, realmente médicos que possam te orientar. Necessariamente você não tem que ir no Google da vida buscando qualquer pessoa. Vamos bater nessa tecla. É verdade. A gente precisa cuidar da saúde das pessoas. É verdade. A gente precisa ser bem avaliado para não negligenciar problemas que às vezes são bem mais sérios do que eles imaginam. Quando chegam até vocês é um problemão gigante. Obrigada, tá? Nada, quem quiser entrar em contato com você tem o Instagram. Tem sim. Meu Instagram é doutora Airana Aires, né? Eu agradeço a você o convite mais uma vez e a gente está aqui à disposição sempre para esclarecer dúvidas e atender os pacientes da melhor forma. Obrigada.